Hoje, 13 de janeiro de 2021, com a graça de Deus, às 20 horas, dou início à primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Samorão, no ano de 2021. Solicito que algum dos senhores vereadores faça a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Pode lá. Transmitida? Acredito que sim. Deus amou tanto o mundo que entregou o Filho unigênito para todo aquele que crê nele, não pereça, mas aquele que tem a vida eterna. E que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar, e sim para salvar o mundo. Quem crê nele não é julgado, e quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Palavra da salvação. Iniciando a nova sessão e considerando que a vereadora Sônia Cristina Jocão Gabal está exercendo o cargo de prefeita municipal interina, se faz necessário a posse de suplente de vereador para exercer o mandato, enquanto a vereadora não retornar a esta casa. Isso nos termos do artigo 284 do nosso regimento interno. Então, cumprido o regimento da casa, peço que o senhor Edson Pereira da Cruz, primeiro suplente de vereador do PSDB, adentre ao plenário para realizar o compromisso legal. Informa a todos os vereadores que o senhor Edson entregou todos os documentos necessários na secretaria da Câmara, entre eles o diploma de primeiro suplente e declaração de bens. Edson, farei a leitura do compromisso e após a leitura o senhor deve responder em voz alta: assim eu prometo. Farei agora a leitura do compromisso. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem geral do município e exercer o cargo sob inspiração da democracia, da legalidade e da legitimidade. Com isso, cumpridas as formalidades regimentais, declaro empossado o senhor Edson Pereira da Cruz no cargo de vereador durante o período de licença da vereadora Sônia Cristina Jocão Gabal. Peço que os colegas tomem o seu lugar junto aos vereadores. Continuando, informo que a ata da sessão solene
de instalação da 15ª Legislatura 2021 a 2024 foi disponibilizada aos vereadores conforme o regimento interno e não houve pedido de impugnação. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores que aprovam a ata permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. A presente sessão extraordinária foi convocada nos termos do artigo 167 de nosso regimento interno para apreciação do projeto de lei número 1 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para a concessão de subvenção à Santa Casa de Oswaldo Cruz, R$360 mil, à Pai de Adamantina, R$30 mil, e a Casa de Esperança Emil Wirt do nosso município, R$35 mil, que é o asilo da nossa cidade. Solicito a leitura do projeto de lei número 1 de 2021. Meu boa noite a todos. Projeto de lei número 1/2021, de 7 de janeiro de 2021. Autoriza a concessão de subvenções às entidades que especifica e estabelece outras providências. A cidadã Sônia Cristina Jacom Gabal, prefeita interina do município de Salmourão, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Salmourão aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções sociais para o exercício de 2021, com base nas consignações orçamentárias do município, às entidades que especifica, a saber: nome da instituição: Santa Casa de Misericórdia de Oswaldo Cruz. Finalidade da instituição: assistência médica à população. Espécie de transferência: subvenção social. Valor da transferência: R$360 mil. Instituição: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Adamantina, APAI. Finalidade da instituição: assistência social e educacional aos portadores de deficiência. Espécie de transferência: subvenção social. Valor da transferência: R$30 mil. Nome da instituição: Casa da Esperança Emil Wirt. Finalidade da instituição: assistência social aos idosos. Espécie de transferência: subvenção social. Valor da transferência: R$35 mil. Parágrafo único. As transferências às entidades serão feitas em parcelas mensais, conforme disponibilidade de caixa. Artigo 2º. Somente as instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias, a critério da administração municipal, serão concedidos os benefícios desta lei. Artigo 3º. A concessão de subvenções sociais destinadas às entidades sem fins lucrativos somente poderão ser realizadas após as seguintes condições: 1. Ter caráter assistencial ou cultural e atende ao público de forma gratuita nas áreas de assistência social, médica e educacional. 2. Não possuir débito de prestação de contas de recurso recebido anteriormente. 3. Apresentar declaração de regular funcionamento no último ano, emitida no exercício de 2020 por autoridade local. 4. Comprovar a regularidade do mandato de sua diretoria. 5. Apresentar plano de aplicação dos recursos. 6. Celebrar o respectivo convênio. 7. Ser declarada em lei com entidade de utilidade pública. 8. Celebrar o respectivo convênio. Artigo 4º. O valor das subvenções sociais, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente necessários,
prestados ou postos à disposição do público, obedecendo a padrões mínimos de eficiência. Artigo 5º. As transferências de recursos do município consignadas na Lei Orçamentária Anual para entidades públicas e privadas, a qualquer título, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente. Artigo 6º. A concessão de ajuda financeira a qualquer título a entidades privadas fica condicionada à aprovação do plano de aplicação dos recursos da entidade pelo órgão competente da entidade cedente do recurso e à existência de disponibilidade de caixa. Artigo 7º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do órgão concedente através do envio de prestação de contas ao órgão competente, com a finalidade de verificar o cumprimento do plano de aplicação dos recursos. Artigo 8º. Aplica-se, naquilo que couber, a concessão de subvenções sociais às disposições do artigo 116 da Lei nº 8.666, de 1993. Artigo 9º. Fica autorizada a inclusão de crédito adicional especial ao orçamento vigente nas despesas Educação, Departamento Social e Saúde, visando o atendimento das subvenções sociais descritas no artigo 1º da presente lei. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salmourão, 7 de janeiro de 2021. Sônia Cristina Jacom Gabal, Prefeita Municipal interina. Mensagem Projeto de Lei 1/2021. O Projeto de Lei número 1 de 2021 autoriza a Prefeitura Municipal de Salmourão a conceder subvenções no exercício de 2021 à Santa Casa de Misericórdia de Oswaldo Cruz no valor de R$ 360 mil, à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Adamantina, a PAI, no valor de R$ 30 mil e a Casa da Esperança Emil Wirt, no valor de R$ 35 mil. Referido projeto de lei vem de encontro às necessidades de toda a comunidade salmouroense, visto que a Santa Casa, a PAI e a Casa da Esperança Emil Wirt prestam de forma clara relevantes serviços, que de forma alguma podem sofrer processo de interrupção, sendo também que referidos repasses atendem às reivindicações de todos os integrantes desta Egrégia Casa de Leis, pois a melhoria no atendimento de áreas essenciais como saúde, educação e social são compromissos assumidos junto a toda a população de Salmourão, sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para externarmos votos da mais elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Sônia Cristina Jacom Gabal, Prefeita Municipal interina. Solicito a leitura dos pareceres das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Redação, Orçamento, Finança e Contabilidade. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Relatório. O projeto visa concessão de subvenção para auxiliar financeiramente as atividades da Santa Casa de Misericórdia de Oswaldo Cruz, da Casa da Esperança Emil Wirt e da PAI de Adamantina, instituições que prestam importantes serviços à população de Salmourão. O projeto é idêntico aos apreciados por este Legislativo em anos anteriores. Os valores são praticamente os mesmos, com exceção de um aumento na subvenção para a Casa da Esperança Emil Wirt, aumento que foi realizado no meio do exercício de 2020. As instituições atuam nas áreas de saúde, educação e assistência ao idoso. Entendo que é dever do município cuidar de seus doentes, crianças e idosos.
e que o município, por si só, não possui condições financeiras e estruturais para fornecer o serviço por si mesmo, necessitando de apoio das instituições para bem atender esta importante faixa da população. Especificamente, com relação à Santa Casa de Misericórdia de Oswaldo Cruz, o valor a ser repassado é fixado através de termo de ajuste de conduta, o TAC, celebrado entre o Ministério Público e os municípios de Salmourão, Oswaldo Cruz e Sagres, os quais são atendidos pela referida instituição. O valor do repasse à APAI foi fixado entre a Prefeitura e a entidade, tendo em vista o valor fixado pela entidade para o atendimento dos portadores de necessidades especiais de nossa cidade. Já com referência à Casa da Esperança Emil Hirth, o valor é uma ajuda a essa instituição de nossa cidade, que presta um relevante serviço no atendimento de idosos, inclusive encaminhados pelo Poder Judiciário, dando a eles um local digno de moradia, boa alimentação, cuidados médicos e assistenciais. Acatando sugestão da Procuradoria Jurídica, apresento emenda simples de redação para suprimir o inciso 8º do artigo 3º, tendo em vista que é idêntico ao inciso 6º do mesmo artigo. Em meu entendimento, o projeto não possui vício de iniciativa, não vislumbro nenhum problema de ordem legal ou constitucional e a redação é de fácil entendimento. Sugiro que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação emita parecer favorável ao projeto com emenda que apresento. Salmourão, 12 de janeiro, Flávio Eduardo Rodrigues, relator. O parecer número 1 de 2021 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação concorda com o relatório apresentado pelo relator do projeto de lei, vereador Flávio Eduardo Rodrigues. Acatamos plenamente a emenda supressiva apresentada, tendo em vista que a redação dos incisos em questão estão duplicadas, o que é mero erro redacional, que não altera em nada o teor do artigo 3º do referido projeto. Emitimos por unanimidade, 2-0, parecer favorável ao projeto de lei número 1 de 2021. Leandro de Paula, presidente, Flávio Eduardo Rodrigues, relator. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Relatório. Recebi na comissão o projeto de lei número 1, de autoria do Poder Executivo, que solicita autorização para repasse de subvenções a instituições filantrópicas e que prestam serviços a pessoas do município de Salmourão nas áreas de saúde, educação e assistência ao idoso. A ideia é ajudar financeiramente a Santa Casa de Misericórdia de Oswaldo Cruz, a Casa da Esperança Emil Hirth de Salmourão e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de Adamantina, dando suporte financeiro em troca do atendimento de pessoas do município de Salmourão, nas áreas de saúde, educação e assistência ao idoso. Analisando os registros da Casa, vejo que projetos parecidos já foram aprovados por este Legislativo e a situação atual não mudou, ou seja, o município não tem condições de atender a população nas áreas em questão, sem a ajuda dessas instituições que possuem estrutura, experiência e o conhecimento necessário para o atendimento de parcelas da população que precisam de um olhar especializado e atencioso. Com referência aos valores, o repasse da Santa Casa foi fixado por acordo do TAC, entre outros municípios de Salmourão, Oswaldo Cruz e Sagres, com o Ministério Público. O repasse para a PAI se trata do preço acordado entre a instituição e o município para a quantidade de pessoas que são atendidas. Já o repasse para a Casa da Esperança se trata de uma ajuda a uma instituição que vive de doações, eventos e de parte das aposentadorias dos idosos que lá residem, recursos insuficientes para o seu perfeito funcionamento. Entendo que a manutenção de convênios com as instituições em questão tem um bom custo-benefício,
para a população e devem ser mantidos. Não encontrei problemas de ordem financeira ou orçamentária. Diante do exposto, indico a emissão de parecer favorável ao projeto de lei número 1 de 2021. Salmourão, 14 de janeiro de 2020, Wesley Barbosa, relator. Parecer número 1/2021 da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade. A Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade recebeu para análise o projeto de lei número 1 de 2021, descrito no relatório do relator vereador Wesley Barbosa. Entendemos correta a análise do relator e acatamos sua sugestão de parecer favorável. Também acatamos a emenda de redação aprovada pela Constituição, Justiça e Redação. Decidimos por unanimidade, 3 votos a 0, emitir parecer favorável ao projeto de lei número 1 de 2021. Salmourão, 12 de janeiro de 2020, Silvano Oliva Fernandes, presidente, Wesley Barbosa, relator, Carlos Pedro Gomes, membro. Como os pareceres foram favoráveis, coloco o projeto de lei número 1 de 2021 em discussão. Boa noite a todos. Antes de iniciarmos a discussão, eu gostaria de pedir se há possibilidade do presidente que esse projeto ele já vem sido aprovado aqui nessa casa e a gente ofereceu emenda também, modificando o parágrafo que deixa a critério da prefeitura efetuar os pagamentos com a possibilidade de ter dinheiro em caixa. Lembra que a gente discutiu nos anos anteriores que já que se trata de um projeto de subvenção e que a prefeitura está se comprometendo em fazer esses repasses, a gente nas discussões dos anos anteriores a gente chegou num consenso que deveria retirar essa parte, né? Não sei se o secretário da casa lembra certinho como a gente fez, porque esse parágrafo aí deixa meio flexível, só pagar se tem dinheiro. Não se tem aquele compromisso realmente com a casa, né, de realmente repassar. Eu vou ler para vocês o referido parágrafo que eu cito aqui, para a gente poder debater, se a gente pode apresentar essa emenda, para deixar assim, um tipo de realmente que a prefeitura pague. Aqui, o parágrafo único, ele fala assim: as transferências às entidades serão feitas em parcelas mensais, conforme disponibilidade de caixa. Esse parágrafo deixa meio assim, se a casa não tiver disponibilidade, então a prefeitura não tem que assumir este repasse. Então deixa um pouco assim, as instituições... Já ocorreu durante esses 4 anos o prefeito alegar que está atrasando o pagamento porque não está tendo dinheiro em caixa. Então não fica realmente um compromisso. Então quando a gente fez essa modificação, a gente retirou conforme disponibilidade de caixa, praticamente fica obrigatório que a prefeitura efetue até o dia 20, não foi, Fernando? Até o dia 20 de cada mês o pagamento das suas respectivas instituições. Uma garantia para que a instituição consiga também trabalhar, né, com recurso todo mês sendo pago. Porque aconteceu nos anos anteriores atrasar, e o provedor ligava para a gente, pelo menos eu quando fiquei 2 anos na presidência dessa casa, a gente tinha que ir lá conversar, ficava 4, 5 meses atrasado, e é uma quantia considerável que faz falta nos cofres dessas instituições para manter um bom funcionamento. É uma ideia que a gente poderia debater aqui e fazer a modificação que a gente fez nos anos anteriores.
Se o presidente assim permitir a gente tomar um tempinho a mais, a gente discutir isso. A questão que para poder fazer teria que ter feito no parecer. E por não estar no parecer, não tem ato legal e pode cair, né? Então, para deixar claro. Mas isso que o Leandro está dizendo, às vezes acontece, o porquê. Por isso que às vezes a gente ouve, às vezes o paciente chegar lá na Santa Casa e o médico ser ríspido ou orientado de Salmourão, tá devendo, não sei o quê, eu vou atender, mas hoje aí, mas tem que pagar, viu, não sei o quê. Por isso que gera aquelas conversas. Por isso que eu até em conversa com o Flávio Eduardo, a gente até tem a intenção de marcar uma reunião com a mesa diretora da Santa Casa e o novo administrador para poder sanar esse tipo de comentário desnecessário para a população. Faz sentido isso aí que o Carlinhos está falando, até porque saúde hoje em dia é um compromisso que nós aqui do Legislativo agora nós não podemos negar. Então é uma coisa que seria a coisa mais certa a fazer isso aí. Boa noite a todos vocês. Eu acho que é até interessante o citado pelo nobre vereador Leandro, mas como citado não está, né, em pauta, não está nos relatórios, então eu acho que poderia ficar aí para uma próxima oportunidade, né? Enquanto a atrasar pagamento, eu acredito que isso não vai acontecer, porque a prefeitura, a administração anterior deixou um caixa razoável, né, para que mesmo a prefeita interina pudesse trabalhar e arcar com todos os compromissos que porventura ela venha a assumir durante esse período. Então eu acredito que nesse requisito e também acreditando na capacidade dela, né, em primar também pela saúde, pelas instituições citadas nesse referido projeto, acredito que ela com a sua equipe vai trabalhar a afinco para que não ocorra, né, atraso nos pagamentos. Boa noite a todos. Eu só queria salientar, dentro da nossa proposta, essa situação do nosso monitoramento e da nossa fiscalização. Foi a conversa que eu tive com o presidente dessa casa. Porque nós temos que saber se os nossos munícipes estão sendo bem tratados e como está sendo gerado esse dinheiro, aonde está sendo gasto, né? Mas com a falta de pagamento, me parece que foi há uns anos atrás, entendeu? Mas nós precisamos ver esse monitoramento e fazer essa fiscalização. Por isso que eu até conversei com o Fernando para que fizesse uma reunião com a diretoria da Santa Casa de Oswaldo Cruz. Quanto ao asilo, nós estamos mais próximos, né? Quanto à PAI, eu trabalhando já e fazendo parte do grupo da rede, a gente sabe que até pouca subvenção que a gente está mandando, é certo? Mas a Santa Casa nós precisamos dar uma olhada, acompanhar de perto, porque mesmo sendo 30 mil por mês, de repente a gente não estaria gastando tudo isso, né? Então, porque eu dou o exemplo assim, hoje com essa pandemia, nós sabemos que veio vários recursos. Inclusive, algumas instituições, todas eu posso falar, não receberam o dinheiro, uma verba que viria do Ministério Público.
foram todos direcionados à Santa Casa, na quantia aí de 900 mil, se eu não me engano, 700 a 900 mil, o ano passado. Mas também eu fico vendo nossos munícipes que foram aí acometidos do Covid ou uma suspeita, e eles também não vieram com nenhum teste de lá, sempre aqui, entendeu? Então nós estamos contribuindo, o Ministério Público também, o governo também, mas eu não vi nenhum teste vindo de Oswaldo Cruz e falar assim, não, esse está, esse não está, sempre passando a bola para nós aqui. Tá certo? Então, por isso que eu já deixo claro e o pedido e a explicação à mesa e aos nossos munícipes que nós devemos fazer uma reunião com a nova diretoria aí da Santa Casa de Oswaldo Cruz. E lembrando a todos que o pronto-socorro, ele é terceirizado ainda. Tá? O pronto-socorro, ele é terceirizado pela Santa Casa, então quer dizer... Tem esse detalhe também aí, que às vezes as pessoas acham, foi lá no pronto-socorro, médico da Santa Casa. Tem uma empresa que terceirizou o pronto-socorro, que aí a gente tem que estar acompanhando e é onde a queixa maior ali. Né? Todos desenvolvem um belo trabalho, mas às vezes surge um comentário ou outro, e essas questões de levantamento de verbas, quando a gente não usa aquele limite, né, a gente não gera isso para um segundo mês. Então tudo isso tem que ser sentado e conversado com a mesa e com a nova direção da Santa Casa. Coloco o projeto de lei número 1 de 2021 em votação nominal. Os vereadores favoráveis respondam sim e os contrários não. Carlos Pedro Gomes. Sim. Fernando Rossato. Sim. Edson Pereira da Cruz. Flávio Eduardo Rodrigues. Francine Caetano da Silva. João Leme dos Santos. O João Leme, ele não se encontra na presente sessão. Eu, Leandro de Paula, voto sim. Silvana Oliva Fernandes. Sim. Wesley Barbosa. Declaro aprovado projeto de lei número 1 de 2021 por 7 votos a 0. Solicito a confecção do competente autógrafo. Como não há mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão, solicito a leitura da Bíblia. Lembro que a primeira sessão ordinária de 2021 será no dia 22 de fevereiro de 2021, podendo haver convocação de outras sessões extraordinárias durante este período. Então, lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós, tendo 100 ovelhas e havendo perdido uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da desgarrada até achá-la? E, uma vez encontrada, alegre a põe aos ombros e, voltando para casa, chama os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a ovelha perdida. Eu vos digo, assim a alegria no céu será maior por um pecador que se converta do que por 99 justos que não necessitam de conversão. Palavra da salvação.